Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o Pedro. Eu ajudo outros analistas financeiros a faturarem 10K sem precisar de MBA ou faculdade, certo? O vídeo de hoje, pessoal, é analista financeiro. Se você quiser ganhar mais, esse é o caminho, certo? Então, a gente vai começar esse vídeo falando sobre como é que seria um analista financeiro ganhar mais, quais são os benefícios dele ganhar e qual é o passo a passo prático que ao final do vídeo você, analista financeiro, vai conseguir ter os caminhos das pedras para você conseguir ganhar mais, certo? Então pegue um papel e caneta que vai ter muito conteúdo bom, prático. Pessoal, eu sempre coloco parte das minhas experiências profissionais também no vídeo para enriquecer. Sei que vocês vão se identificar com muita coisa que eu estou falando aqui, que você vai se identificar, porque eu já fui analista financeiro, já fui CLT, e vocês vão ver os caminhos para você ter a tão sonhada remuneração que você merece, certo, pessoal? Então, vamos para cima, peguem o papel e caneta, anotem e ponham em prática. Não só assistam, mas ponham em prática tudo o que eu vou falar aqui, certo, pessoal? Então, vamos lá. Analista financeiro, os caminhos para você ganhar mais, a gente vai falar ao decorrer durante o vídeo, mas vamos definir o que é que seria ganhar mais, tá? Eu não quero só ganhar mais, e eu sei que ganhar mais em determinado tipo de situação já vai resolver a situação de muitas pessoas, né? Mas existem alguns tipos de trabalho, pessoal, que você ganha mais, mas você é preso relativo a tempo, é preso relativo à sua liberdade, você não tem tempo com a família. Então é ganhar mais com liberdade de tempo, certo? Então, esse é o ponto aqui, pessoal. A nossa definição de ganhar mais é ganhar mais dinheiro, mas com mais tempo também, certo? Porque você, de novo, você pode até ganhar mais dinheiro sendo promovido, trabalhando em outra empresa, mas provavelmente, conforme você for escalando nas hierarquias corporativas, você vai ter menos tempo. Vou colocar de vermelho aqui, você vai ter menos tempo, certo? E o porquê eu digo isso daí, pessoal? Porque eu sou uma pessoa que veio desde o operacional financeiro, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu já passei sendo estagiário de finanças para analista, sênior, para supervisor, para coordenador e para controller. Ou seja, basicamente quase todas as cadeiras operacionais e cadeiras executivas de finanças eu já estive presente, e eu posso garantir para você, pessoal, quanto maior é o nível, apesar de você ganhar melhor, maior vai ser as atribuições também, tá? E maior é a responsabilidade. Responsabilidade, e maior é a questão do tempo que você vai colocar conforme mais alto for o seu cargo, certo? E eu, basicamente, eu sempre prezei, e isso daí até na minha vida pessoal, sobre liberdade, certo? Então, além de ganhar bem, obviamente, todo mundo quer ganhar bem, tá com a família logo cedo, poder viajar, poder ter uma liberdade de tempo, para mim era importante. E muita gente, tenho certeza que vai ver esse vídeo, também está buscando isso daí, certo? Em algumas situações, até mais do que dinheiro, tá? Mas o ideal é ganhar mais dinheiro e ter mais tempo, obviamente, para você estudar, para você ver filme, para você fazer outras coisas sem ser relativas a finanças também, né? Mas a nossa definição de ganhar mais é isso. E a definição que não é usada nesse vídeo é justamente ganhar mais com menor quantidade de tempo, certo?
E, pessoal, pode várias pessoas falarem, beleza, CLT tem sempre, tudo na vida, na verdade, tem seus pontos positivos e negativos, né? Não existe escolha que é 100% positiva e escolha que é 100% negativa. Mas da minha experiência e das minhas vivências, e foi com isso daqui que eu preparei essa aula, preparei esse vídeo para você, eu já fui CLT e hoje eu sou PJ, certo? E comparando os dois, pessoal, vou até colocar aqui em cima, PJ e CLT. Tá? Para o nosso critério de ganhar mais, pessoal, que é ter mais dinheiro e mais tempo, na definição, o PJ, a modalidade de trabalho PJ, tá? É um veículo, sempre falo isso daí, já falei em outros vídeos. CLT, o PJ é veículo, não é profissão, tá? Então, consultor, eu, eu não colocaria como profissão, tá? Eu colocaria como um veículo de uma atividade, certo? Então, isso daqui seria o veículo, tá? E é a definição que eu acho mais didática, tá? Então, por exemplo, se você é analista financeiro, pessoal, vou até colocar aqui, analista financeiro. Se você é analista financeiro, você utiliza as suas funções de analista financeiro no PJ ou no CLT. Existe, pessoal, então, um CLT, um PJ sendo analista financeiro? Sim, sim, eu mesmo sou um desses. Eu utilizo a atividade de análise financeira nos meus clientes, certo? E na maioria das vezes você deve pensar que o analista financeiro ele é só CLT. E não necessariamente só, tá? A maioria mas também a gente tem analista financeiro prestando serviço, certo? E seria o consultor. Então, o consultor utiliza análise financeira. O consultor é o veículo, certo? Então o analista financeiro ele pode ser PJ e pode ser CLT, certo? Todo mundo na mesma página. Na maioria das vezes, pessoal, e eu me incluo disso daí, eu tenho muito mais liberdade, eu consigo ganhar muito mais sendo PJ, certo? Então, sendo PJ, eu já consigo ter mais dinheiro e ter mais tempo, certo? Beleza, Pedro, mas aí tem algum CLT que ganha 10 mil, 20 mil, certo? Na área financeira, sendo analista. Tem, eu diria que são poucos, certo? Depende da empresa, do porte da empresa, do plano de carreira, mas é possível, tá? Mas eu digo que a maior possibilidade de você ser bem remunerado e ter maior liberdade do tempo é sendo PJ, certo? Sendo analista financeiro PJ, mas praticando as suas atividades de analista. E na maioria das vezes, e eu me incluía disso daí quando era analista sênior aqui, CLT, eu não tinha tempo para nada, certo? E foi aos poucos que eu comecei a me vencilhar e indo para o veículo PJ, certo? E é um dos caminhos que a gente vai ver nos próximos pontos, tá? Então, ganhar mais nossa visão é ter mais dinheiro e ter mais tempo de liberdade com a sua família, com seus filhos, com seus pais. E na maioria das vezes, pessoal, sendo PJ, você tem esses dois critérios, certo? O que é que CLT você pode até ganhar mais, mas você vai ter menos tempo, você tem que cumprir horário, enfim, tá? Os benefícios, pessoal, obviamente, os benefícios eles estão muito atrelados a justamente a forma de o veículo, né? Sendo PJ ou sendo CLT, tá? Mas colocando aqui, pessoal, se você é PJ, você consegue ter um ponto que eu acho muito interessante, que é diversidade de experiências, experiências e provas sociais.
Pessoal, porque vocês já ouviram falar sobre aquela pessoa que ela é muito boa em determinado... Por exemplo, a pessoa é um funcionário de uma mineradora, certo? Aí esse funcionário da mineradora, ele é contratado por uma cervejaria, um exemplo. E não consegue performar tão bem quanto. Talvez seja porque aquela pessoa, ela ficou tantos anos na mineradora que ela já sabe quais são os pormenores, ela sabe se comportar politicamente na empresa, o que não vai acontecer quando ela for para um outro tipo de empresa, de outro tipo de negócio. Às vezes ela não tem tanto impacto, certo? Isso porque a pessoa CLT ela não tem tanta diversidade de experiências aqui, certo? E quanto mais você, sendo PJ, você atende cliente, você vai ter cliente que vai te recomendar, você vai ter cliente que vai gostar do seu trabalho e vai ter um ciclo positivo, como é que eu falo, né, de provas sociais. Então, quanto mais trabalho de análise financeira, e pode ser o mesmo trabalho que você faz de analista, sendo CLT, pode ser o mesmo trabalho, os mesmos relatórios que você faz sendo CLT, ajudando outros tipos de empresas, certo? Colocando o projeto e prestando serviço. É um ciclo positivo, certo? Que diversidade de experiências e provas sociais, ciclo positivo, que te faz ter mais clientes e mais faturamento, certo? Por quê, pessoal? Porque conforme você vai tendo mais clientes e mais experiências, você vai se tornando uma autoridade, certo? Então você vai se tornando uma autoridade. E essa autoridade, ela te faz você cobrar mais pela sua hora, te faz ter uma percepção do mercado que, caramba, se a situação apertar, vai ter um especialista na porta, certo? Então, os benefícios de CPJ, para você ganhar mais, é ter diversidade de experiências, ter provas sociais que vai te fazer ter um ciclo positivo, certo, pessoal? Então, de novo, na nossa definição de ganhar mais e ganhar mais dinheiro e tempo, PJ, na minha visão, é o caminho mais concreto, certo? Não sou contra o trabalho CLT, eu já fui CLT, tá, pessoal? Só que na minha visão, para ter esses dois critérios, e de novo, você pode ser bem remunerado sendo CLT, mas na minha visão, você não vai conseguir ter liberdade de tempo, certo? E, para mim, pelo menos, e para algumas pessoas que eu tenho certeza que está vendo o vídeo, liberdade de tempo é um fator fundamental, certo? Beleza, Pedro, entendi o teu ponto, entendi que PJ é um dos caminhos que aparentemente vai fazer essa definição de ganhar mais ser atingida pelo analista financeiro. Só que se eu por acaso não fechar o contrato, se eu não fechar o contrato, o que vai acontecer? Bem, pessoal, se você não fechar o contrato, possivelmente outra pessoa vai fechar, tá? Então, outra pessoa vai fechar. E fechar é conquistar clientes, tá? Inclusive tem um vídeo no meu canal que diz o passo a passo para você conquistar clientes, tá? Considero que esse vídeo ele seja o anterior, o antes desse vídeo, tá? Aquele vídeo já é para a pessoa que ela já decidiu, já que ela vai ser PJ, que ela vai prestar serviço, certo? Aqui eu estou te dizendo que o caminho para ganhar mais, o principal é sendo PJ, certo? E Pedro, qual que seria o momento ideal para já começar, já não quero ter mais liberdade, quero ganhar mais, certo? E o momento que você pode começar a trilhar esse caminho seria um momento em que você é um CLT e você já não vê tantas perspectivas de promoção, você sabe que você é bom tecnicamente, mas não é valorizado pelos seus gestores, certo? Ou você pode ter os dois e pode ver que você pode ter mais valorização prestando serviços, certo? E você não vai ter valorização financeira e de tempo que você teria
prestando um outro serviço, certo? Então, no momento em que você sentir que você pode mais, resumindo, no momento que você sentir que você pode mais, é interessante você já procurar alguma empresa que você conhece, a empresa de um amigo que precisa de ajuda financeira, que você já conversou, você falou, opa, talvez dê para colocar um projeto aqui, certo? Beleza, pessoal, a gente já viu já que para você ganhar mais, é interessante você ser PJ, porque aí você vai ter liberdade de dinheiro e de tempo, certo? Lembrando que analistas financeiros eles podem ser PJ ou CLT. O tipo de modalidade que você vai atuar é um veículo, certo? Mas a atividade é análise financeira, você é analista financeiro. E os benefícios de CPJ é ter diversidade de oportunidades e provas sociais, o que vai te fazer ter um ciclo positivo e que vai te indicar outros tipos de cliente, certo? Beleza, Pedro, mas como é que eu coloco isso na prática, certo? O que é que você recomenda, tá? Eu vou recomendar exatamente o que que eu fiz, tá? E eu já falei sobre isso daqui nesse vídeo, mas eu vou reiterar, tá? Não é para você jogar tudo pro alto, não, quero ganhar mais, pronto, eu vou sair do meu emprego, vou pedir demissão e vai ser assim. Não, não foi assim comigo também, tá, pessoal? Comigo, eu era analista financeiro sênior em uma empresa e eu tive a oportunidade na mesma empresa de ser coordenador. Só que ser coordenador precisava ser PJ, certo? E daí eu fui PJ nessa empresa, comecei a prestar serviço para outras empresas, certo? Então não foi, não joguei pro ar, vou querer ser PJ e dane-se CLT. Não, tá? Então, pessoal, qual que seria o primeiro passo, tá? E eu já falei aqui, só que eu vou colocar só de forma cronológica para vocês pensar para ver se tá na hora de fazer isso daí, tá? Tá na hora de fazer essa transição de CLT para PJ ou começar direto no PJ, enfim, tá? Mas o ideal, pessoal, é você, até colocar aqui, o ideal é você já ter tido algum tipo de impacto, né? Impacto na empresa onde você trabalha, tá? Na empresa onde você trabalha, se você sabe você sabe fazer análise, você é, você propõe mudanças que realmente você sabe executar, você sabe fazer os relatórios, você tem confiança técnica no que você está fazendo, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter uma reserva financeira, tá? Então não é você jogar pro alto, tá? Principalmente se você tem família, se você tem outros tipos de pessoas que dependem de você. Você não pode ser imprudente, tá? Você sabe que você é bom, que você sabe que você tem um impacto, é bom, você tem vários possíveis clientes, mas não faça isso daí de maneira imprudente, tá? Você só vai fazer, você vai fazer aos poucos, na verdade, essa transição, tá? Então, tem uma reserva de emergência, tá? E você vai fazer exatamente como é que eu fiz, pessoal, porque eu acredito fortemente que esse é o melhor caminho, tá? Você vai sendo CLT, você sendo analista financeiro, você vai começar a pegar projeto, um ou dois projetos fora do seu horário, ou nos finais de semana, ou depois de 6 horas, certo? Mas você vai pegar o seu primeiro cliente sendo CLT, tá? Eu acredito que esse é o melhor dos mundos, tá? Então, sendo CLT, vai ter o primeiro cliente, tá? E esse cliente você pode, não vai ser o valor do projeto que você que você gostaria de cobrar, você poderia ter cobrado mais, certo? Você vai cobrar as horas, primeiramente as horas que você vai precisar para fazer o serviço. Vamos considerar que você, por exemplo, fechou um projeto de fechamento financeiro, tá? Tem um impacto muito grande. Você vai fazer DRE, fluxo de caixa, vai comentar esse fechamento financeiro com um tomador de decisão. Então aqui
Você vai fechar um projeto de fechamento financeiro. E você vai fazer essas análises, pessoal, fora do seu ambiente de trabalho, depois, quando você chegar na sua casa, certo? E se um cliente, você vai fazer de tudo para ele ter muito resultado, certo? Você vai ter muito resultado com ele, certo? E tendo resultado com ele, você vai fazer o que eu falo sobre ter provas, tá? E ter provas, pessoal, é ter provas sociais de que você sabe o que você está propondo a fazer e você sabe que o seu trabalho tem impacto financeiro na empresa, tá? E impacto financeiro é importante, tá? Ter provas. Eu vou até colocar aqui de vermelho, que é importante isso. Impacto financeiro, pessoal. Eu consegui economizar, vou até colocar aqui, economizar 100 mil durante um ano, por meio das minhas análises. Não. Em um mês, por exemplo, consegui, por meio obviamente, não só da análise financeira, mas de ações conjuntas, a gente conseguiu propor um plano de ação e dobrar o faturamento em um mês. Vou colocar aqui. Dobrar o faturamento. Então, ter provas concretas de impacto financeiro, que é aí que as pessoas elas vão ver que você tem realmente o que é necessário para levar a empresa do outro nível financeiramente, certo? Então, ter provas é fundamental, tá? Porque aí vai com uma coisa que eu já falei também sobre nesse vídeo aqui, que é ter o ciclo positivo, ou você vai ter indicações, tá? E essas indicações vão fazer você ter novos clientes e até que vai chegar num tempo em que todos os clientes fechados, com contrato assinado, com o pagamento do primeiro mês já feito já, e você tendo a reserva financeira, aí você já começa já a planejar a sua rescisão e a sua saída no CLT, certo? Depois de ter reserva financeira e de ter, no mínimo, mais do que o dobro do que você ganhava CLT. Se você ganhava 3 mil, você fechou o equivalente a 6 mil por mês, aí já é interessante já começar uma saída, tá? Então, no mínimo, quando você tiver de faturamento o dobro quando você tinha o CLT, aí é interessante você pensar em fazer número 7. Seria a transição de carreira, certo? E daí, pessoal, aí é manter os clientes e NPS na veia. NPS é um tipo de indicador que vê o quanto que os clientes eles estão satisfeitos, tá? Se os clientes que você está atendendo não vai ter provas e eles não vão te indicar para outros clientes, talvez você tenha que rever o impacto que você está tendo, tá? Então, pessoal, basicamente o passo a passo. Então, você vai começar sempre tendo um impacto na empresa onde você está, certo? Depois, você vai colocar uma reserva financeira. É importante você não fazer essa transição de maneira muito abrupta, tá? Depois, você vai, sendo CLT, você vai conseguir o seu primeiro cliente, tá? Então, nos horários depois dos horários de trabalho, nos horários no final de semana, tá? Se você realmente quer ganhar liberdade de dinheiro e de tempo, é interessante você sempre é interessante você conquistar esse primeiro cliente, tá? Porque esse primeiro cliente vai validar o que é que você é bom, certo? Se você é bom de estruturar o financeiro, se você é bom de fazer fechamentos, certo? Em seguida, você vai coletar as provas desses clientes, tá? Então, você vai, os clientes que forem, você for colocando os serviços, você vai pegando provas.
aí essas provas, aí você vai pedindo indicação para esse cliente, aí você vai tendo mais clientes, tá? Em que você vai pegar essas indicações até no momento em que você tem a reserva e você está faturando o dobro que você faturava com o CLT. Se você fatura 3 mil, você está faturando 6 mil com o CLT. Você tem reserva, você tem clientes, contrato assinado, eles pagaram, certo? Então, deram um sinal, aí beleza, aí você vai começar a sua transição de CLT para PJ, certo? E, obviamente, nem coloquei aqui, mas o número 8 é sempre conquistar novos clientes e fidelizar os antigos, certo? Então, os antigos você pode propor outros tipos de projeto, por exemplo. Se você tem um de organização financeira, você pode propor um de fechamento. Se tem de organização fechamento, propõe um de planejamento financeiro. E daí vai, você só tem que deixar a roda girando, certo? No momento que você é PJ, você é uma empresa e, obviamente, como eu falei no início do vídeo, existem pontos positivos e negativos, certo? Apesar de CLT você ganhar menos do que PJ, você tem um garantido. E sendo PJ, você ganha muito mais. Mas aí, por qualquer tipo de... Pode acontecer alguma zebra, enfim, algo do tipo que você fique sem um cliente, 2 clientes. Por isso que você precisa ter essa reserva financeira, certo? E a empresa... Imagine que você vai se tornar uma empresa. Empresa sem venda, por isso que eu sempre coloco conquistar cliente, sempre tem que ficar oxigenando. Certo, pessoal? Então, recapitulando aqui, analista, se você quiser ganhar mais, esse é o caminho. E a nossa visão de ganhar mais é ter mais dinheiro e ter mais tempo, certo? E a gente viu que sendo analista financeiro com veículo PJ, modalidade PJ, você tem mais chances de ganhar mais. Você pode ganhar muito sendo CLT? Pode. Não vai ser a regra, tá? Mas aí você não vai ter a liberdade de tempo, que é que a gente fala aqui, certo? Em seguida, sendo PJ, você vai ter diversidade de experiências, você vai ter experiências no ramo alimentício, no ramo de energia solar, no ramo de construção civil, você vai saber ter esse grau de análise muito apurado, certo? Quanto mais experiências você tiver, melhor, tá? Durante essas experiências, pessoal, você vai conseguir ter esse tipo de ciclo positivo, de ter um impacto no cliente e o cliente te indicar, que é um dos passos aqui embaixo, certo? E por último, mas não menos importante, na verdade, o ponto mais importante de todo esse vídeo, o passo a passo, o caminho para você, e esse é o ponto do vídeo, tá? É te fornecer um caminho mesmo, tá? Um caminho para você ir de analista financeiro de CLT para PJ, tá? É você ter um impacto na empresa, é você ter uma reserva de emergência, que é interessante, tá? Então você não vai fazer isso de forma abrupta. É você, sendo CLT, conquistar o seu primeiro cliente, você vai conquistar seu primeiro cliente nos seus tempos vagos e no final de semana, tá? De novo, se você quer realmente isso daí, ter essa liberdade de tempo e dinheiro, tudo que nada é feito de mão beijada, certo? Você vai ter que trabalhar várias horas, vai ter que fazer essa transição de forma adequada, certo? Foi isso que eu fiz para mim e eu não me arrependo nem um dia de ter feito isso, tá? Em seguida você vai pegar as provas desses clientes, poxa, não é só você atender cliente por fora, é você ter um impacto e pedir indicações desse cliente, vender mais para esse cliente também pode ser, o cliente não tem o fechamento, vender um fechamento para ele, tá? Para ter indicações também. E no momento em que você tem reserva de emergência e você fatura o dobro que você faturava com o CLT, você vai começar a transição de carreira e, obviamente, você é uma empresa, você sendo empresa, você precisa sempre conquistar clientes e fidelizar os antigos, certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo aqui para você, analista financeiro, ter o caminho para você ganhar mais, ter mais dinheiro e ter mais liberdade, certo? Se você ver esse vídeo, tem um outro vídeo aqui no canal
que é como conquistar clientes, tá? Que é um vídeo depois desse daqui, tá? Mas é interessante também você dar uma olhada, é um conteúdo denso também, conteúdo longo, mas é um conteúdo feito com muito carinho das minhas experiências, justamente para você, analista financeiro, ganhar mais dinheiro e ter mais liberdade do tempo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal que sempre tem novidade boa. Vídeo bom.